Vou contar mais uma história para vocês. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava dirigindo e o sinal abriu para mim. Eu era o primeiro da fila e aí, como estava muito trânsito, eu não consegui passar para frente do cruzamento, que havia um cruzamento, uma rua logo paralela, e logo em seguida, depois de muito tempo esperando, abriu o sinal e atrapalhei um pouco os carros a passarem. Aí alguns carros passaram duas motos e uma moto parou. O cara parou, saiu da moto e começou a me xingar, olhar para mim, me xingar, apontar o dedo, me xingar. E eu fiz uma cara de paisagem. Não tive nenhuma reação de raiva, ou nem ri, nem fiz nada. Também não tive medo. Eu apenas olhei para ele sem nenhuma reação, tranquilo. E aí depois ele subiu na moto e foi embora. Por que acontecem essas reações tão diferentes com a gente, né? Essas reações rápidas e também as reações mais lentas que a gente tem no nosso cérebro. Por que isso acontece e de alguns momentos a gente tem uma reação de alerta, uma reação de raiva, uma reação agressiva, de luta, fuga ou paralisação e medo? Por que isso tudo acontece? Acontece por um delicado equilíbrio de neurotransmissores no cérebro e de várias áreas que estão conectadas com essas reações. Vamos falar um pouco sobre a amígdala. A amígdala tem um processo, ela tem um complexo amigdaloide, né? E se a gente pensar no núcleo da amígdala, a gente tem três partes da amígdala que tem relação com isso, né? A gente tem uma parte que ela é mais corticotrófica, que ela vai fazer a liberação de adrenalina e também de acetilcolina, que faz com que a gente tenha reações de alerta, de luta ou fuga, ou de estresse, de raiva, de começar a xingar ou rebater. E a gente tem o hipocampo também, que está relacionado com esse processo, que ele tem memórias de vivências, memórias de aprendizado, e dependendo de como é a sua vivência, de acordo com cada aprendizado que você tem na vida, você vai ter uma reação diferente a cada situação. Então, por exemplo, se você ativar mais o córtex pré-frontal em um momento de estresse, o córtex pré-frontal ele tem uma reação de estímulo, tem maior afinidade com os receptores GABA e serotonina. O GABA é o ácido aminobutírico, ele tem ele transmite relaxamento para a pessoa, tanto a serotonina quanto o GABA, né? Então, se você em um momento de estresse ativa mais seu córtex pré-frontal, você vai ter mais liberação de GABA e serotonina, vai ter mais relaxamento mediante uma situação de estresse. Agora, se você ativa mais a amígdala, principalmente a parte corticotrófica, a parte que estimula a adrenalina e estimula a acetilcolina, você vai estar ativando uma área que você tem o ACTH, que é o hormônio corticotrófico, que é liberado pela hipófise anterior, ligado também ao hipotálamo, e você vai ter liberação de adrenalina, cortisol, você vai ter estresse, você vai ter sensações de luta ou fuga, né? Então, você tem os núcleos colinérgicos, que estão localizados na amígdala também, que vão justamente botar a pessoa para ter essas reações agressivas de noradrenalina e de acetilcolina. E se você conseguir ativar as áreas mais ligadas ao córtex pré-frontal, você vai ter mais GABA e serotonina, o que faz você ter uma reação mais de relaxamento. Eu acredito que tudo isso é treinável, mas também tem a ver com as vivências que a pessoa tem no hipocampo, que é a parte onde a gente tem as vivências sensoriais, a gente tem as memórias espaciais, de se localizar onde a gente está, que a gente tem as memórias de aprendizado. Então, eu acho muito interessante a gente pensar que se você está em um local longe de casa, a tendência é você ter mais medo ou ter mais receio, né? Agora, se você conhece o local onde você está, essa memória espacial facilita você ter mais segurança. Então, é só uma meditação sobre esses momentos que acontecem com a gente,
que se a gente no dia a dia praticar isso, por mais que a gente tenha as áreas reativas do cérebro, que tem as reações de alerta, que são importantes para a nossa sobrevivência, mas que também a gente pode mudar essas vivências, interpretar diferente essas vivências, fazendo com que áreas diferentes do cérebro sejam ativadas, para que você não tenha reações sempre violentas às situações, ou a palavras, ou a xingamentos, ou a situações estressantes. Então imagine que se você está lá dirigindo e você está muito estressado, não dormiu bem, toma muito café, está com o corpo muito estressado, desidratado, provavelmente você vai ativar áreas que vão liberar mais noradrenalina e acetilcolina e adrenalina e cortisol, fazendo com que você seja estressado numa reação. Agora, se você, por exemplo, o que os asiáticos fazem? Tomam muito chá verde. O chá verde tem L-teanina, e a L-teanina é capaz de estimular o GABA. O magnésio é capaz de estimular o GABA. Né? O triptofano, se você come alimentos ricos em triptofano, você consegue produzir mais serotonina. Então, se você está melhor fisiologicamente, as suas reações emocionais e de reações que eram para ser uma coisa instantânea, agressiva, você consegue controlar um pouco melhor. Tá bom? É isso que eu queria passar. Um abraço a todos.